Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira aula da unidade 8, Subrrotinas, do curso Fundamentos de Programação em C. É uma honra ter você aqui nessa aula e na aula de hoje nós vamos estudar as ideias básicas, os conceitos básicos relacionados às subrrotinas. Beleza? Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Mas professor, o que são subrrotinas? Bom, subrrotinas ou subprogramas são blocos de instruções, ou seja, blocos de comandos que realizam tarefas específicas. Então, subrrotinas são trechos do seu código, do seu programa, que realizam uma tarefa específica. Se nós conseguirmos organizar o nosso código, dividir o nosso código em subrrotinas, onde cada subrrotina realiza uma tarefa específica ou soluciona um problema específico, os nossos programas vão ficar menores e mais organizados, ou seja, mais elegantes e dessa forma mais fáceis de entender e até mais fáceis de manter, ou seja, de atualizar, de modificar. Outra vantagem de utilizar subrrotinas é que isso aumenta o reuso do código, ou seja, fica mais fácil reusar um código que você implementou antes. Se eu tenho uma subrrotina que realiza uma tarefa específica, que soluciona um problema específico, e esse problema ocorre em programas diferentes, ou mesmo em pontos diferentes do meu programa, fica mais fácil reusar o código que eu já fiz antes. Isso é bem diferente de copiar e colar, eu vou mostrar já um exemplo, tá? Então, quando é que eu uso subrrotinas? Quando eu tenho um determinado trecho do meu código, ou seja, um trecho do meu programa, que ele ocorre repetidamente em posições, em partes distintas do meu programa. Vamos ver um exemplo? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo para motivar a utilização de subrrotinas. Considere que eu tenho o seguinte problema. Sendo V igual ao fatorial de S, então sendo V igual ao fatorial de S, e S é o resultado dessa expressão aqui, dessa sequência aqui, 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais N fatorial, onde N é um número definido pelo usuário. Então, nós temos o seguinte problema. Escreva um programa para calcular o valor de V para um determinado número N fornecido pelo usuário, ou seja, lido do teclado. Beleza, vamos ver alguns casos de testes antes da gente fazer um algoritmo para solucionar esse problema. Se o meu N for igual a 1, tá? Então, S vai ser igual a 1 fatorial, que é 1. Beleza? Então, S vai ter valor 1. E V é igual a S fatorial. S é 1. V seria igual a 1 fatorial. Então, V é igual a 1. Então, se N é igual a 1, S é igual a 1 e V é igual a 1. Mas se N for igual a 2, se N for igual a 2, o S vai ser igual a 1 fatorial mais 2 fatorial. Ora, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2. 1 mais 2, 3. Então, S é igual a 3. E V vai ser igual a S fatorial, a 3 fatorial. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, V é igual a 6. Beleza? Se o N for 3, o S vai ser igual a 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial. 1 mais 2, 3 fatorial é 6, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, 1 mais 2 mais 6, 9. Então, S é igual a 9. Quanto vai ser o V? Vai ser igual a 9 fatorial. 9 fatorial dá 362, 880. 362.880. Beleza? Agora, vamos ver como é que nós faríamos um algoritmo para solucionar esse problema. Beleza? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui do lado a descrição para a gente não esquecer do problema e não esquecer dos casos de teste.
tá? Bom, meu algoritmo, então, ele vai começar com algoritmo. Vou declarar aqui algumas variáveis que eu vou precisar usar. A primeira delas, a variável n, que vai receber o valor lido do teclado. A variável s, que vai armazenar o valor da expressão, né? 1 fatorial mais 2 fatorial mais n fatorial. V, que vai ter o valor final, o valor de s fatorial. E j, que são variáveis auxiliares utilizadas nas estruturas de repetição. E fatout, que vai ser uma variável auxiliar para armazenar o resultado de uma operação de cálculo de fatorial. Primeira tarefa é ler o valor da variável n. Então aqui o comando leia n. Em seguida eu atribuo 0 à variável s. Então estou inicializando aqui a variável s com o valor 0. Na sequência eu vou utilizar uma estrutura de repetição, uma estrutura para, com a finalidade de fazer o i variar de 1 até n. Ora, uma vez que o valor da variável s é igual a 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais n fatorial, eu estou utilizando aqui a variável i para representar cada elemento desse da sequência que compõe S. Então, i inicialmente vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, até n. Beleza, então por isso eu estou utilizando aqui uma estrutura de repetição para i de 1 até n, faça. Ok. Dentro dessa estrutura de repetição, a primeira coisa que eu faço é fatout recebe i. Ok, então quando i for 1, fatout vai receber o valor 1. Tá, na sequência eu tenho uma estrutura de repetição mais interna, aqui um outro para, onde eu vou fazer o j variar de i menos 1 até 1 com passo de menos 1. Ou seja, o que é que essa estrutura de repetição aqui está fazendo? Está calculando o fatorial de i. Então, quando i for 1, eu vou utilizar essa estrutura de repetição para calcular o fatorial de 1. Por exemplo, quando i for 1, fatout recebe 1. J recebe i menos 1. Então, j recebe 1 menos 1, 0. Então, eu não entro nessa estrutura de repetição. Nessa estrutura de repetição, eu faço para j de i menos 1 até 1. Só que aí i menos 1 já vai ser 0. Beleza? Então, eu não entro nessa estrutura de repetição. E faço s recebe s mais fatout. S é 0, fatout é 1, que é o fatorial de 1. Então, S recebe S mais o fatorial de 1. Então, recebe o fatorial de 1. Então, S inicialmente recebe aqui o fatorial de 1. Volto para o início da estrutura de repetição em verde aqui, essa estrutura de repetição para mais externa. O I agora é 2. Então, eu repito novamente, né, a estrutura de repetição, executo mais uma vez, executo mais uma iteração dessa estrutura de repetição e vou fazer fatout recebe 2. Aí agora eu vou calcular o fatorial de 2. Ó. Para j de 2 menos 1, de 1 até 1, faça. Então eu vou entrar nessa estrutura de repetição mais interna e vou fazer fatout recebe 2 vezes 1, que o j nesse momento é 1. Então 2 vezes 1, 2. Beleza. Decremento j. J era 1, 1 menos 1, 0. Volto para o início do para. E aí o j é 0, então eu saio do para. Então eu faço S recebe S, que já tinha 1, que era o fatorial de 1, mais fatout. Fatout é 2, que é o fatorial de 2. Volto para o início do para. Agora o i é 3. Então fatout recebe 3, e aí eu vou utilizar essa estrutura de repetição mais interna para calcular o fatorial de 3. Beleza? Isso eu vou fazendo até o i ser igual a n. Então eu vou calculando o fatorial de i e acumulando na variável s. Quando eu sair dessa estrutura de repetição mais externa aqui, em verde, eu já tenho calculado o valor da variável s. Beleza? Eu preciso agora calcular o valor da variável v. Mas o valor da variável v é o fatorial de s. Então eu faço v recebe s, e aí repito essa estrutura de repetição em azul, que calcula o fatorial, eu repeti aqui, agora para calcular o fatorial de v. Observe que essa estrutura de repetição é exatamente igual à que eu tinha usado aqui anteriormente. Beleza? Só muda que em vez de i aqui eu estou usando v, em vez de fatout eu estou usando v. Beleza? Mas é exatamente a mesma estrutura de repetição, ou seja, o mesmo trecho de código, que faz
exatamente a mesma coisa, que é calcular o fatorial de um número. Ok, então aqui eu vou calcular o fatorial de V. Terminei de executar essa estrutura de repetição em azul, eu vou escrever o valor de V é V, fim algoritmo. Beleza? E solucionei o problema. Consigo calcular e imprimir o valor de V. Qual é o problema dessa solução? É que se você observar, esse trecho de código aqui que eu uso para calcular o fatorial de um número, ele está repetido no programa, ele aparece 2 vezes. Isso traz alguns problemas. Primeiro que o código fica maior, fica mais difícil de entender, de debugar. Depois, imagine que mudou a forma de calcular o fatorial, ou você quer fazer um fatorial levemente diferente. Você precisa alterar o código que calcula o fatorial. Então você vai ter que alterar 2 cantos, 2 trechos de código no seu programa, em 2 posições, em 2 porções diferentes do seu código. Aí o que pode acontecer? Você pode lembrar de alterar em uma e esquecer de alterar em outra. Isso vai gerar um erro difícil de encontrar, né? Um bug difícil de encontrar na hora de depurar, de debugar o seu programa. Beleza? Entendido o problema? Então, não é legal repetir esse trecho de código aqui. Como é que a gente soluciona isso, professor? Beleza, utilizando subrrotinas. Então, vamos ver como é que a gente poderia solucionar esse problema utilizando o conceito de subrrotina. Bom, qual é a ideia? A ideia é que aquele trecho de código que se repete, que era utilizado para calcular o fatorial, eu vou trazer para dentro de uma subrrotina ou de um subprograma e eu vou escrever esse código uma vez só. Beleza. Então, explicando aqui o código. Eu tenho uma subrrotina, um subprograma, cujo nome é fatorial. Beleza. Então, a sintaxe dele começa aqui, ó, subrrotina fatorial, e termina aqui, fim, underline, subrrotina fatorial. Então, eu tenho uma subrrotina, estou definindo uma subrrotina ou um subprograma chamado fatorial. Observe que esse subprograma, que essa subrrotina, tem um parâmetro de entrada, ou seja, ela recebe um valor de entrada. Ou melhor, quando essa subrrotina vai ser executada, antes dela ser executada, ela recebe um valor como entrada. Beleza, que valor é esse? É o valor do número que eu quero calcular o fatorial. Então, se essa subrrotina fatorial recebe como parâmetro de entrada o valor 1, é porque eu estou querendo calcular o fatorial de 1. Se ela recebe o valor 2, é porque eu estou querendo calcular o fatorial de 2. Se ela recebe o valor 10, é porque eu estou querendo calcular o fatorial de 10. Beleza? Observe que na subrrotina fatorial eu tenho aqui a estrutura de repetição que calcula o fatorial de um número. Beleza? Então eu vou calcular aqui o fatorial do número que eu recebi como parâmetro de entrada. O valor desse fatorial vai estar na variável fatials. E no final da subrrotina, ó, eu retorno o valor da variável fatials. Na variável fatials, eu tenho justamente o valor do fatorial do número que eu recebi como entrada. Beleza? Que a subrrotina fatorial recebeu como entrada. Então, se ela recebe como entrada o valor 1, ela retorna o fatorial de 1. Se ela recebe como entrada o valor 10, ela retorna o fatorial de 10. Beleza, vamos dar uma olhada como é que essa subrrotina ela é utilizada dentro de um algoritmo. Tá, então aqui eu tenho o corpo principal do meu algoritmo. Ó. Começo com algoritmo, termino com fim algoritmo. Beleza, a primeira coisa que eu faço no meu algoritmo é declarar as variáveis que eu vou utilizar. Então, meu algoritmo está declarando aqui as variáveis n, s, v e i, todas do tipo numérico. Então, eu vou ter aqui as variáveis i, s, v e n. Beleza. O que me interessa aqui, em particular, é a variável i. Ok? Porque dentro do meu algoritmo, depois de declarar as variáveis, a primeira coisa que eu faço é ler o valor da variável n. Então, na variável n, eu vou ter o número de termos da sequência s. Beleza. Em seguida, o que eu faço? S recebe 0. Inicializei o valor da variável s com 0. Depois, eu tenho uma estrutura de repetição aqui para, em verde, onde eu vou fazer o i variar.
de 1 até n. Ou seja, o i vai variar representando cada termo da sequência de S. Beleza? Então, imagine que i inicialmente é 1. Então, eu estou fazendo para i de 1 até n, então i inicialmente é 1. Quando i for 1, então eu entro nessa estrutura de repetição e vou fazer S recebe S mais fatorial de 1. S é 0, então S recebe 0 mais fatorial de 1. Quando eu encontrar esse fatorial de 1, fatorial de i, que é fatorial de 1, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma chamada a essa subrotina fatorial. Então, nesse momento, o fluxo de execução do meu programa ele é alterado e eu passo a executar a subrotina fatorial. Tá? Então, eu não passo para a linha seguinte a essa atribuição. Há um desvio aqui do fluxo de execução. Eu passo a executar a subrotina chamada fatorial. E eu passo como parâmetro de entrada para a subrotina fatorial uma cópia do valor da variável i. Beleza? Então, uma cópia do valor 1 é passado para a subrotina fatorial como entrada. E ele vai ser recebido aqui na variável p, que é um parâmetro, ou seja, uma variável local à subrotina fatorial. Então, dentro do escopo da subrotina fatorial, eu vou ter uma variável p, uma variável j, que eu estou declarando aqui dentro da subrotina fatorial, ó, uma variável fatiaus, que eu estou declarando aqui também dentro da subrotina fatorial. E p recebe uma cópia do valor da variável i. Então, p recebe 1. Ok. Aí eu faço fatiaus recebe p, então fatiaus recebe 1. Beleza? E aí eu vou fazer para j de p menos 1 até 1. Ora, mas p é 1. 1 menos 1 é 0. Então, como eu ia fazer essa repetição de j variando de p menos 1 até 1, o j já é 0, então eu não entro nessa estrutura de repetição. Se eu não entro, eu passo para a linha seguinte. Na linha seguinte, o que eu faço? Ó, retorne fatiaus. Mas quem é fatiaus é p. Fatiaus tem valor 1. Cheguei no final da subrotina. O que eu estou fazendo? Retorne uma cópia do valor da variável fatiaus. Então, a subrotina fatorial, ao seu término, ela retorna uma cópia do valor da variável fatiaus. Beleza, então, quando eu chamar aqui fatorial de 1, eu recebo como retorno, ao final da execução dessa subrotina, o valor 1. Então, eu vou fazer S recebe 0 mais 1, S recebe 1. Beleza? Terminei a execução da subrotina fatorial. O que acontece com as variáveis locais aqui, P, J, fatiaus, que são variáveis locais da subrotina fatorial? Ou seja, se são variáveis locais da subrotina fatorial, elas só existem dentro ou enquanto eu estou executando a subrotina fatorial. Terminei de executar a subrotina fatorial, elas deixam de existir. Beleza? Bom, o meu i é 1. Eu terminei a execução dessa iteração da estrutura de repetição para. Volto para o início do para. O que é que eu vou fazer agora? Incremento o valor de i. O i passa a ser 2. Beleza, aí o que é que eu vou fazer? S recebe S mais fatorial de 2. Ou seja, eu faço uma nova chamada à subrotina fatorial, só que agora passando como parâmetro de entrada uma cópia do valor da variável i, que é 2. Então, agora nesse caso, quando eu começar a executar a subrotina fatorial, eu vou ter uma variável local chamada p, parâmetro, que vai receber uma cópia do valor da variável i, que é 2. Beleza? Aí eu vou declarar fatiaus j, faço fatiaus recebe p, então fatiaus recebe 2. E aí eu vou fazer para j de 2 menos 1 até 1. 2 menos 1 é 1. Beleza, então eu entro no para. E faço fatiaus recebe fatiaus vezes j. Fatiaus é 2, j é 1. Então fatiaus recebe 2 vezes 1. Fatiaus recebe 2. Beleza, volto para o início do para, decremento j. J agora é 0. Então, se J é 0, não continuo no para, saio do para. E retorno fatiaus. Então, retorno quem? 2. Fatorial de 2 é 2. Então, retornei aqui o valor 2. O valor 2 vai ser adicionado ao valor da variável S. Então, S tinha valor 1. 1 mais 2, 3. Então, agora, S tem o valor de fatorial de 1 mais o valor de fatorial de 2.
Beleza, terminei a execução da subrirotina fatorial. O que é que acontece com as variáveis locais e parâmetros declarados dentro da subrirotina fatorial? Elas deixam de existir. Todo mundo morreu. Acabou. Fiz a atribuição, volto para o início do para. Incremento o i. O i agora é 3. Beleza, aí o que é que eu vou fazer? S recebe S mais fatorial de 3. E aí eu vou repetir isso até n. Beleza? O S vai receber S mais fatorial de 1, de 2, de 3, de 4, de n. Quando eu calcular o fatorial de n, então S já vai ter a soma de toda a sequência. 1 fatorial, mais 2 fatorial, mais 3 fatorial, mais n fatorial. Beleza, aí eu saio dessa estrutura de repetição. O que é que eu preciso fazer em seguida? Calcular V. Mas quem é V? É o fatorial de S. Como é que eu calculo o fatorial de S? Chamo novamente aqui, ó, a minha subrirotina fatorial, passando uma cópia do valor da variável S. Beleza, passei a cópia do valor da variável S. O que é que essa subrirotina faz? Vai calcular o fatorial de S. O que é que ela devolve? Fatiauch. Mas o que é que eu vou ter em Fatiauch? O valor do fatorial de S. Então, o valor do fatorial de S é atribuído na variável V. Em seguida, eu executo o comando escreva, o valor de V é V. E aí, fim algoritmo. Qual a vantagem aqui em relação ao meu exemplo anterior? É que no exemplo anterior, o trecho de código que calculava o fatorial, ele estava repetido 2 vezes. Quando eu uso subrirotina, ó, o trecho de código que calcula o fatorial, ele aparece no meu código apenas uma vez. Qual é a vantagem disso? Primeiro, meu programa tende a ficar menor, mais organizado, mais legível, mais fácil de entender, mais fácil de manter. Lembra daquele desafio? Se eu tiver que alterar alguma coisa no cálculo do fatorial, nesse primeiro exemplo, nessa primeira versão do meu algoritmo, eu teria que alterar em 2 locais diferentes do meu programa. Na versão nova, usando subrirotinas, eu altero em um local só, que é a subrirotina que faz o cálculo do fatorial. Beleza? Então, meu programa fica mais fácil de manter. Bravo! Ok, vamos ver um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma subrirotina chamada cálculo, que recebe um parâmetro de entrada chamado salário, que é do tipo numérico. Dentro da subrirotina cálculo, o que é que eu faço? Eu declaro 2 variáveis, perc e valor, ambas do tipo numérico. Em seguida, eu leio essa variável perc, que é o percentual de aumento do salário. Tá? Então, essa subrirotina cálculo, ela recebe o salário de um empregado como parâmetro de entrada, ela lê um percentual de aumento, e aí ela vai calcular quanto é que seria esse aumento. Ó. Valor recebe salário vezes o percentual dividido por 100. Então, se eu passar aqui, o salário do empregado é 100, eu recebi aqui 100, e li perc 10, então quero calcular quanto é que seria o aumento de salário se eu desse um aumento de 10%. Então, o valor vai receber salário vezes 10 dividido por 100. Beleza? Então, salário recebe 10, que é o valor do aumento. Beleza? E aí eu retorno aqui, ó, o valor do aumento, 10. E terminei a minha subrirotina. Então, o que é que essa subrirotina faz? Ela recebe o salário de um empregado, lê o percentual de aumento e calcula quanto é que seria esse aumento, que é salário vezes o percentual de aumento dividido por 100. Ok. Como é que ela é utilizada aqui no meu algoritmo principal? No meu algoritmo principal eu declaro as variáveis sal, AUM, que é o aumento, novo salário, todas do tipo numérico. Primeira coisa que eu faço no meu algoritmo é ler o valor do salário. Em seguida eu faço, ó, AUM recebe cálculo, sal. Então eu faço uma chamada à subrirotina cálculo, passando uma cópia da variável sal, que eu li aqui anteriormente, que é o salário do empregado. Essa cópia é recebida na subrirotina no meu parâmetro chamado salário. Beleza? Ok, então eu recebi um salário, li o percentual, calculei, devolvi quanto é que seria esse aumento. Então, o valor retornado pela subrirotina cálculo ele é armazenado na variável AUM. Em seguida, eu faço novo sal, recebe sal mais AUM, ou seja, o salário que eu tinha mais o valor do aumento. E aí eu escrevo, né, imprimo, escreva
novo salário é, novo sal, fim do algoritmo. Beleza, funciona bem, né? Mas esse exemplo tem um problema. Qual é o problema que eu tenho aqui? É que eu estou fazendo uma leitura, uma entrada de dados dentro de uma subrrotina. Então, dentro da subrrotina cálculo, eu estou lendo o percentual do aumento. Tá? Então, eu tenho aqui um comando de entrada de dados dentro da subrrotina. Preste atenção, comandos de entrada de dados e comandos de saída de dados devem ser evitados dentro de uma subrrotina. Devem ser evitados, beleza? Ou seja, você só vai usar se não tiver outro jeito. Tá, professor, então como é que eu resolvo esse problema? Nós vamos refatorar esse algoritmo. Nós vamos melhorar, fazer uma nova versão desse algoritmo, tá? Evitando esse comando leia, esse comando de entrada de dados dentro da subrrotina cálculo. Como é que eu posso fazer isso? Lendo esse percentual no programa principal e passando esse valor como parâmetro de entrada para a subrrotina cálculo. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Eu agora, no meu programa principal, eu leio o salário, eu leio o percentual, e quando eu chamar a subrrotina cálculo, eu já passo o salário e o percentual. Então a minha subrrotina cálculo agora, ela recebe o salário e o percentual. Então ela recebe uma cópia do valor da variável sal e uma cópia do valor da variável perc. A cópia do valor da variável sal será armazenada no parâmetro salário e a cópia do valor da variável perc será armazenada no parâmetro percentual. Beleza. Aí dentro da subrrotina eu declaro uma variável chamada valor, do tipo numérico, e faço valor recebe salário vezes percentual dividido por 100. Então veja que eu não tenho mais leitura de dados, eu não tenho mais entrada de dados dentro da subrrotina cálculo. Calculei o valor do aumento e retorno ele aqui. Ó. Retorne valor. Então retorne uma cópia dessa variável valor. Beleza. Então a subrrotina cálculo retorna esse valor. Ela tem como parâmetro de saída esse valor, que é o valor do aumento. Esse valor retornado pela subrrotina cálculo será armazenado aonde? Na variável AUM. Beleza? Aí depois o que eu faço? Novo sal, recebe sal mais AUM. E aí escrevo, novo salário é novo sal. Beleza? Ficou mais elegante agora a nossa solução? Eu faço as leituras de dados, as entradas de dados no corpo principal do meu algoritmo, tá? E passo todos os dados necessários para a computação que será executada dentro da subrrotina. Então, dentro da subrrotina eu não faço entrada e saída de dados, eu consegui resolver o problema dessa vez. Beleza? Sou foda! Para finalizar a aula de hoje, vamos a algumas definições que são importantes. A primeira delas é tipo de parâmetro. Então, existem dois tipos de parâmetros. Parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Então, os parâmetros de entrada recebem os valores que são passados durante a chamada de uma subrrotina. Então, antes da execução da subrrotina, esse parâmetro de entrada recebe um determinado valor. E o parâmetro de saída é o parâmetro que contém o valor que vai ser retornado pela subrrotina ao final de sua execução. Beleza? A segunda definição importante é a definição de tipos de passagens de parâmetros. Então, eu posso passar um parâmetro de duas maneiras diferentes. Passagem de parâmetro ela pode ser por valor ou por referência. Na passagem de parâmetros por valor, eu estou sempre passando uma cópia do valor de uma variável. Então, é sempre uma cópia do valor de uma variável que é passada como parâmetro. Na passagem de parâmetros por referência, o que é passado é o endereço de uma variável. Beleza? Não se preocupe com isso agora, a gente vai ver exemplos de passagem de parâmetro por valor e por referência na próxima aula. Bom, uma observação importante é que uma subrrotina, então, ela pode ter ou não parâmetros de entrada. Então, ela pode ter 0 parâmetro de entrada, ou seja, não ter parâmetro de entrada. Ela pode ter 1 parâmetro de entrada, ou ela pode ter 2 ou N parâmetros de entrada. Beleza? E uma subrrotina, ela pode ou não ter parâmetros de saída. Então, ela pode ou não ter um parâmetro de saída. Ela pode não ter parâmetro de saída, ou ela pode ter um parâmetro de saída. Em geral, a maioria das linguagens permite que você tenha apenas um parâmetro
de saída, beleza? Mas podem existir linguagens que permitem mais de um parâmetro de saída. Mas em geral isso não ocorre. Em geral, na maioria das vezes, as linguagens vão permitir que as subrirotinas tenham apenas um parâmetro de retorno, beleza? A terceira definição importante é de tipos de subrirotinas. Então eu tenho dois tipos de subrirotinas: os procedimentos e as funções. O que é um procedimento? É uma subrirotina que não tem parâmetro de retorno. Ela não retorna nenhum valor ao final da sua execução. E as funções? As funções são subrirotinas que retornam um valor ao final da sua execução, ou seja, elas possuem um parâmetro de retorno. A quarta e última definição importante da aula de hoje é de tipos de variáveis. Existem dois tipos de variáveis: as variáveis globais e as variáveis locais. Bom, uma variável global é aquela variável que é definida no escopo do algoritmo, tá? Então, ela é visível em todo o algoritmo. Uma variável local é uma variável que é definida dentro de uma subrirotina. Então, se ela é definida dentro de uma subrirotina, ela só pode ser usada dentro dessa subrirotina. Ela só pode ser acessada dentro dessa subrirotina. Ela não pode ser acessada fora da subrirotina. Beleza? Então, no corpo do programa principal, do meu algoritmo principal, eu não posso acessar uma variável que é declarada dentro de uma subrirotina. Mas, dentro de uma subrirotina, eu consigo acessar uma variável que é declarada fora dessa subrirotina no escopo principal do meu programa ou do meu algoritmo. Beleza? Não se preocupe que eu também vou dar alguns exemplos de variáveis globais e locais na próxima aula, direto na linguagem C. Então a próxima aula está imperdível, tá? Nem pense em perder. Se você gostou da aula de hoje, deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca a galera da turma, a galera da faculdade, a galera do estágio, beleza? Não se esquece de clicar no sininho, de clicar no siga. Siga o canal para você não perder nenhum vídeo, para você ser sempre avisado quando um vídeo novo for disponibilizado aqui no canal. Então, sempre que tiver uma aula nova, você vai receber um aviso dizendo: ó, tem aula nova lá no canal. Beleza? E até a próxima aula.